É óbvio que vocês sabem que a política é um mundo nada fácil, né? Jogo de traição, aliados que entregam, né, uns aos outros, votos, né, contrários à sua base. Isso é comum. Vocês viram aí o caso do último vídeo do Gustavo Gaia detonando o Major Vitor Hugo, arrebentando o Major Vitor Hugo por ter feito alianças com o grupo de esquerda dentro do estado de Goiás. Em compensação, hoje, o líder do governo Lula está revoltado porque os próprios deputados do governo Lula, sabendo que perderiam muitos votos se aprovassem o pacote maldade do Haddad, o absurdo contra o BPC e outras coisas, foi traído pelo governo Lula. Pois é. O Supremo Tribunal Federal também recebe uma notícia que não é nada animadora para eles. Eles que se acham a própria democracia, a representação de Deus aqui na Terra, parece que não anda agradando muito, não. Números mostram uma queda, né, significativa no STF. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Então, óbvio, vou te pedir, né? Eu vou ser um pidão aqui, pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar. Um sabadão, estou gravando conteúdo para vocês. E isso é devido à responsabilidade para a qual eu tenho com vocês em cumprir, né, aquilo que eu tenho como meta, que é cumprir, né, os vídeos diários e te manter sempre bem informado. Então, seja muito bem-vindo. Lembrando a você também, tá? Não deixa de fazer os downloads dos livros que a gente deixa disponível para vocês, são sempre muito bem informativos, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando do Daniel Silveira. Vocês estão ligados, né, que o Daniel Silveira foi liberado, né, por parte do ministro Alexandre de Moraes, com muitas restrições, né, com tornozeleira, sem poder se manifestar em redes sociais, assim, uma série de restrições. O advogado Daniel Silveira fez uma declaração que é meio óbvia, normal dentro de um Estado democrático de direito, mas perigosa no estado atual do regime brasileiro. Tá? Vamos deixar claro assim. Moraes demonstrou todo o seu ódio por Daniel Silveira, diz advogado do ex-deputado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, concedeu liberdade condicional ao ex-deputado Daniel Silveira nesta sexta-feira. No entanto, em entrevista ao jornal Oeste, o responsável pela defesa do parlamentar, o advogado Paulo Faria, disse que há pouco o que comemorar na decisão. Para o advogado, as condições impostas por Moraes para que Silveira siga livre são desarrazoadas e ultrapassam o bom senso. O ministro agiu com habilis e demonstrou todo o seu ódio por Daniel. Considera. Como exemplo, Faria cita a proibição do deputado de falar com pessoas que não conhece. Você entendeu isso? Assim, estão criando mecanismos. Não pode falar com políticos, nenhum político, né? Não pode falar com Bolsonaro, não pode falar com Valdemar da Costa Neto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Já sei, vão acusar o Daniel Silveira por participar do ato do 8 de janeiro? É isso? O que o Daniel Silveira é acusado? Qual foi o crime tão perigoso que o Daniel Silveira cometeu? Falou um monte de merda nas redes sociais. E aí é onde você fica bravo comigo. Eu tenho conhecimento de causa para te dizer isso. Antes, o Luiz Miranda, você lembra do Luiz Miranda? O USA, cara, muita gente boa. Ele era aliado do Bolsonaro. Antes do racha que aconteceu entre o Luiz Miranda e o Bolsonaro, eu fiz um podcast com o Luiz Miranda. Cara, sempre sensato. E ele falou o seguinte, olha, perguntei, mas por que vocês deixaram o Daniel Silveira? Vocês não impuseram ali uma pressão contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, contra o STF? Dali vocês começaram a dar poder para o STF. Ele falou, olha, Sandro, ali nós tínhamos uma ideia de que nós poderíamos voltar a alinhar o posicionamento com o STF e dar uma tranquilizada nos conflitos que estavam acontecendo. Aí vem o Daniel Silveira e faz uma merda daquela. O que nós fizemos? Abandonamos os caras. Ou seja, o governo Bolsonaro abandonou o cara. Sandro, não é bem assim, mas não sou eu que estou falando. Eu vou procurar o trecho, vou colocar esse trecho específico para vocês aqui. Vou colocar esse trecho, tá? Do Luiz Miranda falando. Então, assim, dali foi começando a escalada. E eu não tiro a razão do advogado aqui não, sabe? O caso do Daniel Silveira
tem muito mais conotação política do que jurídica. Todo mundo sabe disso, tá? Mas fazer o quê? E aí os números assustam, né? Assustam o próprio Supremo Tribunal Federal. Matéria do O Antagonista. Não sou eu que estou falando, eu sempre cito a fonte em todas as matérias e reproduzo uma publicação aqui de uma pesquisa. Aprovação do STF despenca, indica pesquisa. Brasil, apenas 12% dos brasileiros avaliam como bom ou ótimo o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal, diz pesquisa, né? Eram 31% há 2 anos atrás. Hoje, mesmo com o lulopetismo estando aí, você tem noção de que 88% do Brasil não gosta do STF, segundo essa pesquisa. Não aprova o STF, segundo essa pesquisa. Vamos lá, e como que esses caras mandam no Brasil? Né? Tem um humorista, não vou lembrar o nome dele, esses caras de stand-up, né? Ele fez uma piada, né, uma zoeira, que eu achei que o cara ia ser perseguido por isso. Ele falou o seguinte, olha, vou só fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui votou no Lula? Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas votaram no Lula. Quem votou no Bolsonaro? Todo mundo. Eu. Pois é, foram vendidos hoje mais ou menos 320 ingressos. 7 votaram no Lula. E ele ganhou, seus otários. Vocês entenderam? Pois é. É o Brasil de hoje, né? É o STF que nós pagamos milhões, 12% aprova os caras. Né? Então, para vocês verem a falta de conexão com a realidade, né? Olha só, vamos falar um pouquinho de traição no governo Lula. Esse aqui é o José Guimarães, né? Ele tem até um apelido carinhoso, eu esqueci qual que é o apelido dele, né? E se alguém sabe, pode colocar no comentário. Ele é o líder do governo Lula hoje, né? Repulsa. Líder de Lula dá bronca em petistas por voto contra o governo. Cara, é muito foda você ter que dar bronca nas pessoas por serem sensatas, né? É raro um petista acertar. Quando acerta, eles são criticados pelo petismo, óbvio, né? E pelos trouxas da direita que não conseguem reconhecer que tem hora que os caras estão certos, né? E tem que falar, parabéns aí para vocês votaram contra o governo Lula porque sabem que esse projeto vai destruir o próprio Brasil, então parabéns, né? O líder do governo Lula, na Câmara, José Guimarães, reclamou dos colegas de partido que votaram contra os projetos que compõem o pacote de corte de gastos composto pelo Planalto, em conjunto com o Ministério da Fazenda, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista à coluna, o parlamentar, eu acho que escreveram errado aqui, afirmou sentir repulsa pelos correligionários que não colaboram com a votação dos textos aprovados por uma pequena margem na casa. Acho errado. Quem é governo tem ônus e bônus. Negociamos tanto esse projeto, tem a minha repulsa o que votaram contra as medidas do governo Lula. Não é projeto de deputado A ou deputado B. Os 3 projetos o Lula mandou para cá. Melhoramos, fizemos consertações e correções, recuamos, mas tudo no limite da responsabilidade. O que o presidente e o Haddad têm como país, né, que é responsabilidade. Mentira. Mas o que a gente precisa observar? A visão lulopetista, a visão esquerdista é a seguinte: olha, ou você faz tudo que a gente manda, ou eu repudio você. Nós, né, se eu mando em você, é democracia. Se você manda em mim, é ditadura. É a visão esquerdista. E esse aqui representou muito bem, né, essa visão ao repudiar os seus próprios correligionários. Vamos lá. Lembra muito o Brasil isso aqui, tá? Como a Casa Branca tentou esconder a deterioração mental de Biden. Vamos lá. O jornal norte-americano The Wall Street Journal publicou na quinta-feira um artigo sobre a postura da Casa Branca diante da deterioração mental do presidente Joe Biden. O democrata, o presidente mais idoso da história dos Estados Unidos. De acordo com o Wall Street Journal, a gestão foi marcada por estratégias para lidar com as limitações decorrentes de sua idade avançada. Desde o início do mandato, a equipe Biden adaptou a rotina da Casa Branca para minimizar os riscos e preservar sua imagem. Resumindo, alguém governava no lugar do Biden. Quem? Quem governava no lugar do Biden?
São respostas que eu não tenho dúvidas que o governo Trump vai querer saber. Aí entra outro ponto. Quem está governando no Brasil? É mesmo o Lula? É o Lula que está dando as cartas e as regras do jogo aqui no Brasil? Porque ele foi eleito, né? Como eu contei a piada aí para vocês, para isso, não é? A minha pergunta para vocês é: quem está dando as regras? É ele mesmo? O cara de dentro da UTI está despachando? Está dando pareceres de dentro da UTI? Nós temos que comemorar mediante um super-humano chamado Lula, que faz cirurgia na cabeça, está de dentro da UTI e assina projetos de lei, assina sanções de lei. Pois é, algo de errado não parece certo, né? E aí, a gente vai para outra pauta. Para mim, a pauta mais cara, né? Vocês sabem o quanto a segurança pública é a principal bandeira que nós temos de visão aqui, tá? Eu acredito que a segurança pública é a primeira arma para desmantelar o crime que influi dentro das eleições, tá? Então, é complicado você querer... Não, eu vou acabar com a corrupção. Tá, como? Porque é o seguinte, os caras que estão sendo eleitos com o dinheiro do crime. A gente teve um caso recente agora de vereadores que foram afastados porque estava nítido a quantidade de dinheiro que o crime organizado injetou nos caras. Então os políticos que estão sendo eleitos com o dinheiro do crime organizado. Esses caras não vão resolver o problema da corrupção, não estão nem aí. Então o cara que entra ele tem que resolver o problema disso, tá? E o governo Lula? Cara, é vergonhoso. Dá vergonha de ser brasileiro quando eu olho para essa cena. Lula prepara decreto para limitar o uso de armas de fogo por policial. Um filho da mãe de um bandido com fuzil, metralhadora, com arma altamente pesada, vai ter a consciência de que vai chegar num policial com uma bosta de uma arminha de choque para enfrentar o cara. O que vai acontecer? Escuta o que eu tô falando, tá? Uma debandada sem precedentes nos piores lugares do Brasil. Se isso for aprovado e um bando, escuta o que eu tô falando, um bando de governador covarde aceitar isso, um bando de deputado canalha aceitar isso, o Brasil vai acabar. Se tirarem as armas do policial, deixarem o policial sem armas de fogo ou com armas limitadas, já era. Você tem noção o que acontece com um policial se o bandido souber que ele está desarmado? Ou que a arma de fogo dele está limitada a um 38 meia boca? Tem método. E o método é destruir o Brasil. Meu repúdio, né, ao posicionamento desses senhores aqui, que na minha visão já não deveriam mais estar na política. Essa é a minha visão, tá? Volta a falar sobre economia? É claro que eu vou falar sobre isso, né? Bruno Perini é um cara que, cara, compensa seguir, o cara tem uma visão de investimento muito interessante, tá? Em 2020, em meio à pandemia e com a taxa de Selic a 2%, o dólar terminou o ano em 5,20. Presta atenção que eu vou te explicar isso aqui. Neste ano, sem pandemia e com juros a 12,25%, o dólar está acima de R$6. Não era para os juros altos atraírem o capital estrangeiro e levarem o dólar para baixo? Entende? É assim. Tá? Eu expliquei no último editorial, vou explicar para você de novo. Eu tenho juros. Os juros é o pagamento do dinheiro, tá? O lucro do dinheiro é o juro. Então, vem cá. Você sobrou R$1.000 esse mês. Eu vou te fazer o seguinte, olha, eu sou o Uruguai e sou o Brasil. Esse é o Uruguai, esse é o Brasil. O Uruguai vira para você e fala, você tá com R$1.000 aí? Põe esses R$1.000 na minha mão, empresta ele para mim, que eu vou te pagar 5% sobre seus R$1.000. Só que eu vou transformar isso em dólar, beleza? Já o Brasil fala para você, que nada, vai mexer com o Uruguai? Põe esse dinheiro na minha mão, te pago 12,25%. Ou seja,
vai render muito mais do que 5%, mais do que o dobro. Então eu sou melhor do que o Uruguai. Ponto. O que sobra? Eu vou investir no Brasil, não é? Só que aí o Uruguai vai falar, ô Santos, só não esquece que comigo tá em dólar, numa economia estável que não modifica. Se você colocar na mão do Brasil, que é um cara meio, assim, tem um histórico de ladroagem aí em algumas figuras, né, fortes do Brasil, você pode colocar o dinheiro lá e se ferrar. Você quer assumir o risco? Aí você pensa, rapaz, prefiro 5% certo do que 12,5% incerto. Vou para o Uruguai. Exatamente o que está acontecendo. Juro baixo afasta investimento, mas faz o mercado interno girar, tá? Tende a desvalorizar o dinheiro. Juro alto tende a fazer com que as pessoas invistam ali e valorizem o seu dinheiro, tá? É uma regra básica da economia. O Brasil está oferecendo juros estratosféricos, um dos maiores do mundo, e falando, manda dinheiro para cá, e todo mundo falando, não, você vai roubar meu dinheiro. É exatamente isso que o Bruno falou aqui. Investir no exterior em ativos dolarizados ou que independem do Brasil, como o Bitcoin, não é apenas opção. É uma questão de sobrevivência. Qualquer venezuelano ou argentino, em especial antes do governo Milei, aprendeu isso na prática e da pior forma possível. Somente assim você será capaz de proteger uma parte do seu patrimônio do risco Brasil, além de aproveitar as oportunidades de mercados mais desenvolvidos e vitoriosos que o nosso. Para quem não escutou os alertas que eu faço há anos, inclusive para aproveitar os períodos de dólar baixo, 2024 ensinou essa lição dolorosa na prática. Enquanto o Ibovespa cai 3% no ano, o dólar sobe quase 25% contra o real e o S&P por volta de 27% em dólares. Ou seja, se você investiu em dólar, você ganhou muito mais. A projeção é pior. Estão apostando em 7% em 2025. Era para ser no final. Já estão dizendo agora no início de 2025. Se você quer entender isso, o que eu te recomendo? Eu vou abrir uma conta da Wise, é isso, eu vou mandar meu dinheiro para lá. Cuidado. Uma conta da Wise, é uma conta lá nos Estados Unidos, mas ela é lastreada aqui no Brasil porque está registrada no Banco Central e segue todas as regras do Brasil. Está abrindo conta para você que é brasileiro, com o seu CPF. O que eu recomendo para você? Me procura nesse telefone aqui, abra uma conta no Uruguai. No Uruguai, vai lá, tira uma cédula, uma residência, que não será o seu CPF. Você vai abrir a conta lá. Manda o dinheiro para o Uruguai. Tá? Por quê? Porque aí as regras são do outro país e não do Brasil. Você acha que seu dinheiro que está lá na Wise, está lá na Nomad, está em dólar, você está nas regras dos Estados Unidos? Mentira. Você está na regra do Brasil. Porque eles tiveram autorização para trabalhar com você, brasileiro. Lá não. Lá é diferente. Você está trabalhando com as regras do banco de lá. Tá? Aí já é uma outra história. E aí, como eu disse, se você investiu em dólar, você ganhou 25%. Acho que é melhor do que ganhar os 12% dos juros que estão aqui, não é? É isso, tá bom? Pessoal, obrigado pela confiança de vocês. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso último editorial do dia, fechou? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.